são tantas oportunidades que eu não sei nem por onde começar. Melhorar o inglês, melhorar o francês. Vamos começar pelo começo. Canadá, um país que está de portas abertas para receber pessoas de todo mundo e muitos brasileiros também. Para quem que servem essas oportunidades? Como participar dos processos de seleção? Quais são as estratégias? O que as pessoas precisam saber? Bom, primeiro ela precisa saber se ela precisa ir, se ela quer ir de verdade, né? Ponto 1, né? Se eu quero ir de verdade, porque eu costumo dizer para eles é o seguinte, o que te motiva a ir pro Canadá? Porque se for só uma motivação, as pessoas falam muito para mim assim, olha, cara, eu quero melhor qualidade de vida, porque o Canadá está sempre nos rankings de melhor país em qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? Infelizmente, para o brasileiro hoje, qualidade de vida virou ir na padaria e não ser assaltado. Ai, que coisa horrível. Né? Pois é, mas é muito pouco você querer ir para o Canadá por causa disso, porque você vai ter que fazer normalmente esforços muito grandes. Né? O brasileiro normalmente não fala o inglês suficiente que o governo do Canadá exige para você poder ir para lá. Quando eu falo inglês, é inglês e francês para quem quer ir para Quebec. Né? Então, assim, é um processo muito transparente, onde eles avaliam 6 critérios, que são idade, formação acadêmica, experiência profissional, uma experiência que porventura você tenha tido acadêmico profissional no Canadá especificamente, uma oferta de emprego e se você tem proficiência com os 2 idiomas oficiais do país, ou pelo menos com um deles. Então esses são os critérios. Acontece que a maioria dos brasileiros está acordando tarde, não é nenhuma crítica não, gente, pelo amor de Deus, é como é a nossa realidade. Né? E as pessoas estão mais maduras e acreditando que agora existe uma oportunidade lá no Canadá legal de poder ir para muito ou pouco tempo e poder até fazer um processo migratório, experiências acadêmicas e profissionais, mas ele não tem o inglês suficiente. Então a gente percebe que a primeira dificuldade é o inglês. Então eu recomendo que a pessoa vá fazer esse inglês no Canadá, para aproveitar e conhecer isso, e claro que uma imersão no país vai fazer com que você aprenda com uma velocidade muito maior. Pois é, bom, partindo desse princípio de que as pessoas, eu quero me mudar. Além do inglês, especialmente o inglês, né, se tiver o inglês e francês ainda melhor, quais são os outros requisitos que facilitam essa mudança? Ele tem uma boa formação profissional, tem um diploma ou 2 universitários, qualquer que seja a combinação, graduação e pós-graduação e mestrado, ou 2 graduações. Preferencialmente ele ser jovem, até 29 anos, porque ele quer que você viva muito tempo para pagar bastante imposto. Mas não quer dizer que se você tem 50, ou 40 e muito, ou 60, você não possa emigrar. Não existe limitação de idade. Mas você então precisa ser melhor nos outros critérios. Sim, aí tem que compensar pelos outros lados. Exatamente. Experiência profissional na tua área de formação de pelo menos 3 anos, que não é muita coisa. E se você tem que apresentar as provas que eles aceitam de inglês e francês. Não adianta você falar só que você fala e tal. Aqui no Brasil é o IELTS que faz isso. O que tem de oportunidades? Porque a gente às vezes fala, tem oportunidades e tal, mas são em determinados setores ou tem realmente uma grande diversidade? E eu também te pergunto assim, dá para empreender no Canadá? Dá super para empreender. Eu empreendi no Canadá, eu cheguei no Canadá em 2003 com 15 mil dólares, a gente faturou 15 milhões ano passado. Opa! Lucro exponencial! Não foi tudo lucro, né? Mas tem uma parte legal de lucro. E assim, eu não sou melhor do que ninguém, a nossa equipe é uma equipe muito legal, mas o que a gente tem é determinação. E eu acho que o brasileiro que sobrevive aqui há muitas décadas com tanta dificuldade, vai facilmente se sobressair no Canadá. Então é uma oportunidade muito legal, em muitas áreas. O Canadá é um dos países com maior GDP de crescimento no mundo hoje. O desemprego é abaixo de 5% real, ou seja, tem gente que não tem idade para trabalhar mais, que está aposentado, tem criança, tem um monte de coisa. 5% é muito pouco, né? E o Canadá está assim, aberto ao futuro de uma maneira que eu não teria nem tempo aqui de explicar. Né? Mas o que eles estão preocupados, por exemplo, é em 40 anos não usar mais fossil fuel, que é petróleo e energias que poluem. Né? Eles querem que todo o grid elétrico deles seja 0% de emissão. Então é carro elétrico, que já é uma comum no Canadá, meu vizinho tem 2. É uma coisa do dia a dia, eles não querem mais nada disso. Então assim, o quanto nós como brasileiros estamos atrasados, a gente precisa correr atrás disso e precisa com o inglês. Por isso da Expo Canadá, que é a feira que a gente está trazendo aqui para Porto Alegre. Pois é, quando é que a feira vai ser hoje? Vai ser hoje. Hoje. E o que nós vamos encontrar lá de informações e conteúdo para facilitar exatamente essa possibilidade de ir para o mundo, para o Canadá? Você tem uma feira que vão estar alguns dos principais colleges, que são instituições de ensino superior no Canadá, que tem curso de formação no qual você tem uma taxa de empregabilidade de 96% depois de formado. Então é um curso que custa aí 34 mil dólares, mas que você começa no primeiro ano já recebendo um salário de 40 mil.
Então é caro, mas se você tem dinheiro é um ótimo investimento. Sim, o caro é relativo, né? Exatamente. Né? Se você não tem dinheiro, a gente entende, mas se você puder fazer um esforço é legal. E em todas as áreas, engenharias, todas as engenharias, principalmente elétrica, principalmente de recursos renováveis, parte de finanças, administração, química, toda a parte industrial é muito pesada no Canadá, parte de construção civil, TI, então não se fala. Eu não sei se as pessoas sabem isso aqui, mas Vancouver só perde para Hollywood em produção de filme. Ah, é? A maioria dos filmes que as pessoas assistem aqui no Brasil, que acham que são feitos nos Estados Unidos, são feitos em Vancouver, no Canadá, e muitos em Toronto. A série Suits, por exemplo, não sei se as pessoas, não sei nem como é que chama aqui no Brasil. Suits, eu sou fã, não vamos nem falar em Suits, porque Harvey Specter né, bom, enfim, vamos voltar ao assunto. O Suits é filmado no prédio pertinho do nosso escritório em Toronto. Então ele não é feito em Manhattan, como as pessoas acreditam, né? Então assim, isso tem uma indústria muito grande. Essas pessoas estão na Expo Canadá, né? Essas escolas, essas oportunidades. Agora, lógico, se você não fala inglês, a gente também trouxe escolas de inglês lá do Canadá, onde você pode estar imerso na língua e que você vai ter um aprendizado geométrico muito mais rápido que você estudasse aqui. Mas nada contra estudar aqui não, pelo amor de Deus. Não, claro, mas pela facilidade. Não existe a possibilidade de ir para lá sem falar inglês e se qualificar para poder entrar nessa batalha? Sim, você pode começar estudando inglês lá e depois passar para um college, se for necessário, né? A gente costuma fazer uma avaliação do seu perfil, da sua família. Sim, depende muito de cada um, do que a pessoa tem. E para quem tem família, né? A gente, claro, sempre pensa alguém que vai tentar a vida fora, mas muita gente está levando a família inteira. Como é que é a adaptação daí do resto do grupo? Pô, das crianças é fantástica. Elas falam inglês mais rápido que os pais. É essa experiência que eu tenho. É muito engraçado. Porque eles chegam para mim e falam, cara, meu filho de 3 anos está falando mais do que eu, que estou estudando. Ele não está fazendo nada. Pois é, mas ele está assistindo televisão. O dia inteiro em inglês, está indo na escolinha em inglês. Então, ele está vivendo o inglês. Ele aprende muito rápido, que é uma esponja, né? A gente tem uma empresa aqui no Brasil que chama Canadá Intercâmbio. Você pode entrar no site, www.canadaintercambio.com. A gente tem 11 ou 12 lojas no Brasil. E 2 unidades de atendimento em Vancouver e Toronto. E lá a gente dá todo atendimento educacional para essa parte. Então, se você é jovem, já está mais maduro, se você quer fazer uma graduação, pós-graduação, inglês, francês e tal, a gente monta um plano estratégico para você que pode desaguar num processo imigratório se você quiser. É isso que a gente faz. Bom, eu acho importante a gente destacar aqui de que tu é consultor regulamentado, né? E a importância disso exatamente em função das informações que tu traz, da estratégia que tu cria, porque a gente vê muita coisa na internet, enfim, e muitas vezes não sabe o que é ou não é. Então, nos conta um pouquinho de como funciona esse processo e o que tu pode trazer para quem está buscando isso, né? Eu acho que uma das coisas mais legais do Canadá, essa pergunta é super importante, uma das coisas mais legais do Canadá é você poder ter sucesso fazendo sempre a coisa certa. E muito sucesso. Fazendo aquilo que você ama, adquirir a tua liberdade financeira. Isso aí é uma coisa que não tem preço. Sempre fazer o certo. E o certo é você ter um consultor regulamentado para cuidar do teu processo. Quem diz isso é o governo do Canadá. Hoje a internet permite que uma porção de pessoas aventureiras ou coisa pior possam colocar ali vídeos, etc., dizendo sobre a experiência dele. Às vezes não é nem mal intencionado. Não, é só porque está ali dividindo, mas acaba passando informações que não são as oficiais ou as que não corretas. são atualizadas. Né? A imigração é um processo muito vivo, então ele muda muito, porque ele muda conforme a necessidade do governo canadense. Então é importante que você tenha um profissional que entenda da regulamentação da lei e que seja auditado, como a gente é. A cada 6 meses eu tenho que fazer provas para mostrar que eu conheço a lei, que eu sei o que mudou na lei, para dar a informação correta para a pessoa, para que ela possa tomar uma decisão informada. E ela saiba quanto vai custar, quanto tempo vai levar e se ela quer realmente fazer isso. Né? Então, isso é super importante que a pessoa pare de perder tempo, eu sempre digo isso, olhando o resultado que está lá no fim do arco-íris, aquele potinho de ouro. Né? O que é o Canadá? Poxa, se eu tivesse tempo para te contar tudo, é fantástico. Eu tive um filho, eu tenho um filho que hoje tem 7 anos, com 3 anos foi diagnosticado com câncer, raríssimo. Para você ter uma ideia, o governo do Canadá voou o maior especialista londrino na Inglaterra para tratar do meu filho. Quanto eu paguei? Nada, porque eu pago imposto no Canadá, eu sou cidadão canadense. Então, eu nunca paguei remédio, eu nunca paguei nada. A gente morou 1 ano no hospital e ele está curado. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Canadá
como eu tenho pelo Brasil, e quero que as pessoas conheçam essas oportunidades para que possam melhorar também com essa cultura e com esse conhecimento o que a gente tem aqui no Brasil. Aliás, Ed, incrível essa história, a gente fica até arrepiado porque sabemos como são as mazelas do nosso sistema de saúde, que ainda por cima funciona, né, mas não tem comparação com o sistema de saúde em um país desenvolvido como o Canadá. O que mais, tu não acha que é importante também, antes da pessoa tomar essa decisão, ela se informar bastante sobre o país para o qual ela está querendo ir, ou tendo ali algumas opções, poder verificar e comparar, porque o Canadá, a gente sabe que está aberto para muita gente, mas nem sempre é o sonho de consumo das pessoas ainda, Exatamente. Porque não conhecem. Então, o que tu sugere em termos de informações, assim, para conhecer mais do Canadá? Olha, eu não sou dono da verdade, né? Mas eu tenho uma opinião bem formada sobre isso. A minha mulher é portuguesa. E a gente tem um plano de se aposentar em Portugal. E eu vou constantemente a Portugal. Eu adoro Portugal. E tem muita gente que vira para mim e fala: pô, Ed, Portugal ou Canadá? O que você acha? Eu falo: depende. Depende. Portugal tem uma taxa de desemprego e salários muito pior do que o Canadá. Então, se você não está com uma área financeira toda tá estabilizada, Portugal, de repente, não é a melhor opção. E eu digo o seguinte: você quer ir para Portugal? Legal, que passaporte europeu você tem? Ah, não tem passaporte europeu nenhum. Então tá, então você tem 500 mil euros para fazer o Golden Visa para você poder morar em Portugal. Sim. Não, 500 mil euros? Não tem 500 mil euros, tá louco? Então Portugal não é uma opção para você. Então essa opção não existe. Aí o cara diz: olha, Ed, eu tô na dúvida, não sei se eu vou para o Canadá ou para os Estados Unidos. Aí eu pergunto para ele: você tem $1 milhão para abrir um negócio nos Estados Unidos? Não tem $1 milhão, tá louco? Então o Canadá, os Estados Unidos não é uma opção para você, porque você quer o quê? A tua opção para tua família ficar ilegal num país? Você tá doido? Então o Canadá hoje é um dos únicos países de primeiro mundo, realmente, onde a população não só é extremamente super bem educada, como tem um sistema público de saúde grátis fantástico, sistema educacional espetacular. Só você estando lá, a minha gerente de Brasília, da nossa unidade de Brasília, quando esteve lá visitando, eu estava mostrando uma instituição pública de ensino médio, ela começou a chorar. Aí eu perguntei para ela: o que você está passando mal? O que aconteceu? Ela falou: não, eu estou emocionada com o que eu estou vendo, porque eu gostaria que a gente tivesse isso no Brasil. Então isso, a gente quer trazer isso, porque se as pessoas vão lá conhecer isso, elas vão ter mais opção para poder cobrar e poder querer isso aqui de verdade, né? Tendo visto que é possível ter. Então, assim, essa opção de para onde eu vou e tal, eu acho legal. Se você tiver dinheiro, vai lá, conhece o Canadá. Tem coisa ruim no Canadá também, não é só coisa boa, né? Tem frio, você aprende a esquiar. Foi isso que eu fiz. Então, fazendo limão uma limonada, exatamente, né? A comida no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, a comida é muito melhor, não tem nem comparação. Então como é que você vai fazer? Você vai emagrecer. Para mim não foi mal negócio. Também não é algo ruim. Eu acho que o que mais pega para as pessoas não irem para fora é a família, né? E o círculo de amizades. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E eu, assim, eu tenho uma vivência um pouco diferente disso. Eu fui criado de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, seca. Meus pais tinham muito amor e carinho por mim, eu não tenho nada a reclamar deles, mas não tinha esse negócio de vou te levar no aeroporto, vou chorar e tal, não sei o quê. E eu nunca entendi isso muito bem, porque eu nunca consegui entender uma pessoa chorar porque a outra está indo para um lugar melhor. Né? Bem objetivo, né? Então assim, eu não consigo ter isso. Por exemplo, eu sinto falta dos meus filhos, mas eles estão fazendo o que eles querem, então eu estou feliz por eles, né? Acho que se a gente se realiza aí, esse é o verdadeiro amor na minha compreensão, né? Mas eu sei que as pessoas têm saudade não só da família, tem saudade do barzinho da esquina, tem saudade do futebol, tem saudade do jogo do Grêmio Nacional, tem saudade de você, tem saudade de opção de mas coisas. Aí vou te dizer, tá? Agora vamos fazer aqui a nossa propaganda. Saudade dos programas da TV brasileira, a gente tá em todas as plataformas, é só linkar ali clicar no Facebook que nos assiste tranquilamente em qualquer parte. Tu pode nos assistir no Canadá, Não, vou, com certeza. Muito bem, vou ótimo. pegar daqui esse recado e vou assistir. Agora, em termos de cidades, né, destinos no Canadá, ali tem uma separação bem grande, costa leste, costa oeste. Tem algum lugar melhor para ir ou é tudo muito bom? Olha só, eu não acho que é tudo muito bom, acho que depende de quem você é. Né? O Canadá é um país maior do que o Brasil, né? É o segundo maior país em extensão territorial do mundo. O Canadá tem culturas diferentes, tem gente que só fala francês, tem gente que só fala inglês, tem gente que fala os dois idiomas, tem gente que nunca saiu da parte que fala francês, tem gente que nunca saiu da parte que fala inglês. Então é a mesma coisa que você comparar um gaúcho com um baiano. Comidas diferentes, culturas totalmente, música, dança, tudo diferente. O Canadá é muito rico nisso, né? Depende de quem você é e do que você quer. Eu morei
nas 3 principais cidades canadenses. Eu morei 6 anos em Vancouver, morei 2 anos em Montreal e moro há 8 anos, sei lá, ou 9 em Toronto. Então eu conheço o Canadá bem. Eu gosto de lugares diferentes para coisas diferentes. Eu gosto de passar o Natal em Montreal, que é lindo, que é super romântico. Ou do Montreal é espetacular. Eu morro de vontade de conhecer Montreal, porque dizem que é espetacular a cidade. Agora, de se você linda, não fala assim, francês, né? você tem um problema. Porque eles não gostam nem muito que você... Porque o Canadá... Eles são bem franceses mesmo, então, né? São. Porque eles falam assim, ah, não, o Canadá é um país bilíngue. Não é. Isso é cascata. O governo é. O país não é. As pessoas não falam as 2 línguas. É muito raro. Eu tive a oportunidade, quando mais novo, morar na Suíça, então eu falo francês e eu vou para lá. O meu francês é um francês que eles acham estranho, porque... Engraçado até, não sei se cabe aqui, mas o francês que é falado em Montreal é o francês que se falava na França 500 anos atrás. Ah, é? Então os franceses vão para Montreal para estudar o francês que eles falam. Olha, entendeu? é tipo um francês arcaico. É que ficou guardado do jeito, do sotaque e tal. Então é muito interessante isso. Então tem isso, tem essas curiosidades para você conhecer. As pessoas muito falam de Vancouver, porque tem um clima um pouco mais ameno. Né? Enquanto você está com 30 graus abaixo de zero em Toronto, você está com menos 12 em Vancouver. Eu vou te dizer, menos 12 ou menos 30 é a mesma coisa. Já chega um ponto que não tem muita saída, entendeu? né? O meu filho, o Nicolas, ele tem dupla cidadania e os avós dele moram aqui no Rio Grande do Sul. E ele quando vem pra cá, ele nunca traz casaco, ele vem pra cá no inverno. E eu falo pra ele, meu filho, leva um casaquinho, alguma coisa. Ele fala, pai, lá não faz nem 0. Tipo então, assim, ele né? vem pra cá, Um friozinho de nada, tá de camiseta andando na rua, você já sabe que daqui não é. É uma questão de costume, que eu quero dizer com isso é o seguinte, você tanto vive no frio que você acaba se acostumando, é isso. Mas tem muito lugar legal. Bom, Ed, então vamos repassar as informações sobre a feira que está acontecendo hoje. Já está acontecendo ou vai começar daqui a pouquinho? Começa às 7 horas da noite 7 horas da noite, é no 222 da Carlos Gomes, certo? Isso aí, exatamente. Então, o famoso 222, aquele prédio branco, estilo neoclássico, maravilhoso. É o Trade Commission Officer do Canadá. Então, ótimo. O governo do Canadá vai estar lá com a gente. Então tá, para quem quiser passar, só aparecer. É só aparecer. Existe uma palestra. Você pode ir só para a feira, que é grátis, conversar com toda essa galera que está lá. São os maiores colleges de Ontário, que é a província, é o São Paulo do Canadá. Também vão estar lá algumas pessoas que trabalham com a Canadá Intercâmbio. Eu vou fazer uma palestra, essa palestra é paga, ela custa R$80 comprada no dia, e é sobre essas oportunidades e o que você tem que fazer passo a passo. E depois, se a pessoa quiser agendar com a gente um horário para conhecer qual é a necessidade dele, da família dele específica, porque ele diz, não, pô, Ed, eu estou decidido aí a gente precisa sentar com ele para entender de acordo com onde ele está, o que ele precisa fazer. Os desejos, enfim. Ed, muito obrigada pelos esclarecimentos. Aliás, falando em inglês, eu quero mandar um beijo para os meus amigos em Nebraska. Eu morei nos Estados Unidos, então olha aqui, ó. Kisses, greetings to all of you. E a gente também, eu quero avisar o seguinte. Se vocês forem para o Canadá, não deixem de assistir o Virou Moda. É só assistir no Facebook, hein? Bom, nós vamos para o intervalo, voltaremos com peleteria e o ofício de fazer bolsas em couro. Que tal? Não sai daí.